Então, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa segunda sessão da nossa roda de conversa, da nossa semana do curso de Psicologia em comemoração ao Dia do Psicólogo, no dia 27 de agosto. Dando continuidade, a doutora continuará a sua explanação sobre o tema adolescência. Doutora, por favor, pode Ok, continuar. obrigada, Karine. Então vamos lá. A construção da identidade, ela é considerada a tarefa mais importante da adolescência. É o passo crucial da transformação do adolescente em adulto produtivo e maduro, né? Então a gente vai buscar lá no Erik Erikson, na teoria dele, né, das idades, né, do homem, a fase da adolescência, a tarefa principal é a construção da identidade. E há duas saídas para essa construção, ou ela é positiva ou ela é negativa, segundo, né, o autor. E ele fala que quando a saída é positiva, é uma boa identidade, é uma construção de uma identidade saudável. E quando a saída é negativa, quando o adolescente ele tem fracasso nessa construção, ele vai pela frente, né, pela vida com uma confusão de papéis. Né? Ele ora experimenta uma forma, ora outra, uma saída negativa que ele propõe aí. Né? Então, construir uma identidade implica definir quem se é, não é? Quais são os seus valores, quais são as direções que você deseja seguir na vida. O autor entende que a identidade é uma concepção de si mesmo, ela é composta de valores, crenças, metas, com os quais o indivíduo está solidamente comprometido. Então, saber o quem se é, né, é saber quais são os seus valores, o que quer da vida, né, e agir em função disso. Muito bem. A formação da identidade, né, ela envolve aspectos intrapessoais, né, que são as capacidades inatas do indivíduo, ou as características que ele foi adquirindo ao longo da vida, né, a personalidade dele. Também depende de fatores interpessoais, que são construídos, ou fatores que interferem, né, das outras pessoas para com o indivíduo, né, para com o adolescente no caso, né? Então essas identificações que ele vai fazendo ao longo do tempo, né, com seus professores, com os pais de amigos, com ídolos, por exemplo, né, com outras pessoas de fora, e fatores culturais também, né, que influenciam os valores sociais, tanto globais quanto comunitários, tudo que ele vive, né, em sociedade. Então esse sentimento de ter uma identidade pessoal se dá de duas formas. A primeira é perceber como sendo, né, o mesmo contínuo no tempo e no espaço, de ser uma pessoa que demonstra ser quem ela é mesmo, né? Ela não fica mudando o tempo todo, né? Então, essa identidade é quando a pessoa já percebe-se como sendo o mesmo, contínuo no tempo e no espaço. E a segunda forma é perceber que os outros reconhecem isso nele. Né? Então, que as pessoas de fora reconhecem essa semelhança e essa continuidade. Então, a gente utiliza muito aquele, né, o que eu penso de mim e o que os outros pensam de mim. Quando é, né, equivalente, quando é uma consonância, há uma boa construção aí de uma identidade saudável, né? E para concluir essa fala, então, a gente, né, compreender a adolescência como um construto social, ela é uma construção histórica, social, implica pensá-la num conceito necessariamente plural, de tal forma que as diferentes sociedades teriam, então, conceitos diferentes. E que mesmo em uma dada sociedade, em um determinado momento histórico, haveria concepções diferenciadas de adolescente, segundo a classe social, a religião, a etnia, o gênero. Então, concepções essas que em permanente transformação. Então, não tem como se definir a adolescência por um único conceito. E é o que nós vamos ver também, né, as influências, então, né, das sociedades, das culturas, na fala da Raquel e na fala da Juliana, né, pela violência e as questões com a legislação, com a lei, a violência também, ok? Eu agradeço a todos vocês, é sempre um prazer, né, encontrar com vocês por aqui e bater esse papo, tá? Então, muito obrigada. Muito obrigada, doutora, pelas belíssimas palavras, com um tema assim muito
muito íntimo seu, né, da adolescência, e sempre nos agraciando com a sua experiência, com todo o seu, com a sua maestria em falar daquilo que você sempre gostou e sempre estudou muito. Muito obrigada, viu, Obrigada. doutora? Eu que agradeço. Pessoal, só relembrando então, as perguntas, tá? Podem ser feitas. É só me mandar uma mensagem aqui no bate-papo, no chat. E ou via fala, quem quiser falar, conversar, a gente pode fazer a pergunta, a resposta com o professor e um direito à tréplica, né, para o aluno manifestar também. Foi até uma ideia do aluno Breno, tá, Breno? Obrigada pela sua ideia. Realmente fica legal essa tréplica, né, esse direito a um retorno com o professor. Quem não quiser falar, pode escrever, eu anoto e falo por vocês, tá? Agora vamos chamar a professora Raquel, que vai falar sobre o tema adolescência e sexualidade. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui no nosso grupo, no nosso meio, né? Muito obrigada pela sua participação e a fala é toda sua. Boa noite. Ativar o som. Raquel. Eu ativei. Isso, ativou. Pronto. Obrigada. Obrigada. Isso. Gente, quero agradecer, né, a essa oportunidade, a minha estreia, assim, no geral, da FANS, né? Alguns alunos já estão tendo aula comigo e eu fico muito feliz de estar nesse espaço, né, que está sendo tão gratificante e sendo tão positiva essas construções junto aos professores e os alunos. Então, eu vou falar de um tema, né, da adolescência, da sexualidade e da violência, eu vou apoiar em alguns escritos, né, e depois a gente pode conversar sobre, né, no final. Sabemos que as denúncias e notificações de casos de abuso sexual no Brasil são cada vez mais frequentes, e isso faz aumentar a demanda por profissionais da psicologia, seja para avaliações, tratamentos ou suportes às equipes de assistências voltada para essa clientela. Tem-se percebido um aumento do interesse sobre o abuso sexual, seja no legislativo, no acadêmico ou no sociocultural. Um exemplo dessa contribuição da psicologia está em propor formas de depoimento sem dano às varas da infância e juventude. No Brasil, é somente por volta da década de 60, de 1960, que os abusos contra a criança e os adolescentes passam a ser temas de estudos e pesquisas. E é a partir dos anos 1980 que surgem campanhas internacionais de sensibilização à violência familiar e, particularmente, à violência sexual incestuosa, atingindo escolas, hospitais e tribunais, que passaram a ter informações sobre o segredo do incesto. Então, a importância das escolas, né, junto à nossa participação enquanto profissionais de si, né, a importância das escolas terem espaço para conversarem sobre sexualidade e até mesmo sobre temas tabus, diferente de posições defendidas atualmente de uma escola silenciada diante de temas da sexualidade. Então, gente, eu acho que essa é uma proposta que nós temos que ver, que é preciso a gente ter espaço, inclusive nas escolas onde estão as crianças e os adolescentes, para que a gente possa falar da sexualidade, né? Freud, no final do século XIX, início do século XX, ao escutar as histéricas, muitas delas adolescentes, se deparou com uma denúncia
traumática de abusos sexuais, no qual essas mulheres eram vítimas e tendo como abusador familiares. Apresenta-se assim uma cena incestuosa que atinge a ideologia dominante de sua época da inocência da instituição familiar. É nesse cenário que, junto à grande descoberta de Freud, o inconsciente, está a sexualidade infantil. E é essa que repercute sobre a sexualidade na adolescência. Freud, escutando os relatos de abusos na sexualidade infantil, se dá conta da concepção traumática da sexualidade humana. Esses acontecimentos traumáticos relatados eram o que desencadeava os sintomas de suas pacientes e o adoecer psíquico. Porém, Freud se questiona se todos esses abusos aconteciam de fato ou eram frutos da fantasia, o que teve como consequência o abandono da teoria da sedução, que permitiu Freud a construção da teoria da fantasia configurada pelo complexo de Édipo. Se Freud descreve a sexualidade como traumática, refere-se à noção de trauma como carga de afeto ou soma de excitação que não se consegue representar no nível do psíquico. Assim, o trauma é um acontecimento externo, inesperado, que invade a vida psíquica, provocando um excesso de excitação essa que ultrapassa a capacidade do psíquico representar, não sendo possível um processamento ou elaboração, trazendo efeitos para a vida psíquica dos sujeitos. Então, a sexualidade, ao atingir o sujeito em plena infância, não é assimilada por completo, apontando algo de traumático, no qual a fantasia entra como uma resposta. Então, nós estamos aí configurando esse tempo da infância com a sexualidade infantil, né? Segundo Freud. Lacan nos permite entender que esse traumático se refere à entrada do sujeito na ordem da linguagem, o que desnaturaliza o sexo biológico, mas não permite esse sexual ser reabsorvido completamente pelo simbólico. Fica um resto inassimilável, não representável, né? Então, foi o que Freud compreendeu e que a gente pode deduzir que o sujeito falante ou de linguagem, o encontro com o real do sexo é sempre traumático, mas não significa necessariamente um abuso sexual realmente cometido, né? Nós estamos falando que para todos a sexualidade é traumática, porque, né, a criança no seu psíquico, ela não consegue absorver por completo, simbolicamente, o que é do sexual, dessa vivência de corpo. Mas, nesse caso, né, nós vamos começar a pensar nessas diferenças referente aos abusos sexuais. Dessa forma, as primeiras experiências e impressões sexuais de uma criança, mesmo não sendo abusivas, deixam marcas significativas em sua vida. As vivências fantasiosas de desejo deixam marcas, e no caso da concretização de vivências incestuosas, como isso ficaria, né?
podemos fazer alguns apontamentos dessa violência que perpassa o sujeito, né? Eu vou falar um pouquinho da sexualidade agora nesse ponto mais da violência. Mesmo apontando para a perspectiva multidimensional do fenômeno da violência, qualquer violência que nós vamos pensar, nós não pensamos ela somente pela perspectiva do sujeito, do indivíduo, mas também nós pensamos ela nos contextos sociais e culturais que a determinam também, né? De forma multidimensional. A gente aqui não podemos deixar de pensar as vivências concretas de experiências sexuais abusivas que transcende a esfera da fantasia edípica para a realidade da criança ou adolescente, como situações traumáticas que trazem consequências importantes no desenvolvimento psíquico do sujeito e devem ser analisadas a partir da singularidade do sujeito e do seu caso. Então, se o trauma se caracteriza por um excesso de excitação que transborda a capacidade do sujeito de tolerar ou elaborar psiquicamente na situação de abuso ou violência sexual, a criança e o adolescente muitas vezes supera a tentativa de elaborar essa invasão de uma sexualidade adulta em seu mundo ainda imaturo, né? Ela fica aí nessa tentativa de dar conta disso, e isso supera a sua capacidade de dar conta disso no seu mundo imaturo, né? Outro apontamento é que quando uma criança se interessa curiosamente pelo sexual incitado pelo adulto, não está necessariamente seduzindo o adulto para chegar ao ato genital, mas sim interessada em construir teorias sexuais na tentativa de dar conta da perplexidade e do desconforto frente às diferenças sexuais. Então, gente, eu estou apontando isso porque isso é uma questão que, nesse caso atual, veio à tona de que essa menina consentia ou ela até seduzia, né? Teve várias formas de ser falado isso, seduzir o seu abusador. E a gente vê que casos de criança, né? As crianças têm um interesse pela sexualidade, elas vivenciam algo da sexualidade, mas isso não quer dizer uma interpretação da forma como o adulto interpreta. Isso não quer dizer um ato de sedução ao adulto no sentido de chegar a um ato, né? Chegar a um ato sexual e genital. Ela está curiosa para poder construir suas próprias teorias infantis, né? Outro ponto é que as crianças e depois os adolescentes, na melhor das hipóteses, devem ser colocados como objeto do narcisismo dos pais. O que seria isso, né? Quando a gente pensa que os pais fazem investimento nos filhos, e Freud até tem um texto sobre o narcisismo, ele fala que os filhos são projeções do prolongamento do investimento dos pais na vida. É como se os filhos estendessem esse narcisismo dos pais, quer dizer, estendesse a vida dos pais. Então, as crianças e os adolescentes deveriam ser tomados nesse lugar de investimento narcísico dos pais, e não como objeto de gozo dos pais e de outros adultos, o que, né, levaria as crianças e os adolescentes estarem expostos a uma violência e um abuso, né, nessa condição de serem gozados pelo outro, né? Uma condição perversa mesmo. E para a adolescência,
como pensar a sexualidade e a violência, né? Eu fiz um panorama aí sobre a sexualidade infantil, principalmente na perspectiva da psicanálise, de Freud, fazendo uns links com Lacan. Mas, e agora? Eu trago algumas questões sobre pensar a adolescência e a sexualidade e a violência, né? Freud refere-se às transformações trazidas pela puberdade, que repercute sobre a sexualidade do adolescente e devemos descrever como o redespertar da sexualidade. A gente sabe, né, Freud vai colocar isso, que depois de um tempo de latência, geralmente quando a criança começa a se interessar pelas coisas da cultura, a escolarização, né, ela se volta para as coisas da cultura e para sublimar essas pulsões. Então, no momento da adolescência, haveria um redespertar da sexualidade. Só que dessa vez, né, trazendo a possibilidade da vivência da genitalidade. Quer dizer, o adolescente tem um corpo e órgãos sexuais amadurecidos que traz essa possibilidade de vivência da genitalidade. Então, diante disso, Freud vai apontar, né, transformações fundamentais no corpo do adolescente. A doutora falou algumas posições, e como eu fiquei voltado para a sexualidade, eu dei uma atenção a essas transformações que dizem respeito à perspectiva sexual, né? Então, ele vai falar que as transformações do corpo como imagem, né? E do corpo como objeto de investimento. Essas vão ser transformações que a puberdade vai trazer para a adolescência, né? E que vão ser consideradas como transformações fundamentais. A transformação do corpo como imagem refere a essa reestruturação de identificações, rompendo com as identificações familiares, que é o que a doutora colocou, né? Através dos lutos, né? Que alguns psicanalistas utilizam da perspectiva dos 3 lutos, e essa busca de um reconhecimento exterior para além do familiar. É no momento onde o adolescente faz um link com o social, né? Fazendo um rompimento com o familiar. O que aponta a importância de referências simbólicas e identificatórias para o adolescente e que permite uma saída através da construção de um laço com o social que possa dar um lugar no mundo ao sujeito que cresceu e que, como a doutora colocou, o que ele mais quer é ser reconhecido nesse mundo tendo uma identidade, né? Então, ele vai buscar, através dessas mudanças da sua imagem, dessa perspectiva identificatória, ele vai buscar uma forma, através de referenciais simbólicos, para sair, né? E fazer uma construção no mundo, né? E as transformações, que são as outras transformações de importância, né, para Freud, do corpo como objeto de investimento. O corpo é percebido pelo adolescente como fonte de investimento do outro. E isso permite, neste momento, ele fazer investimentos também no outro, no exercício das escolhas amorosas. Então, o adolescente tanto se vê como objeto de investimento do outro, como isso faz com que ele faça investimentos referente às suas escolhas afetivas, né? Suas escolhas amorosas, nesse exercício. Então, para finalizar minha fala, eu deixaria alguns apontamentos, né? Eu deixei alguns apontamentos e algumas questões. Então... Professora Raquel, só sinalizando,
já terminou o seu tempo e você pode encerrar, claro, só para falar que os 15 minutos já encerraram, mas para você finalizar Não, da forma como você desejar. tá. Então, podemos questionar a posição de um adolescente diante dessas transformações do corpo, como imagem e investimento do outro. Quando em situações de violência sexual, como pensar essas transformações do corpo na imagem e como investimento do outro, no caso de violência sexual? Qual o lugar que ele é apontado pelo outro social nesse caso? Qual a saída para se representar no mundo quando ele está diante da violência sexual? Ok, obrigada. Professora Raquel, muito obrigada pela sua fala. Deixou aí, né, uma pulguinha atrás da orelha de cada um, serve aí como uma base de discussão ampla para o final dessa roda, né? E só dando continuidade para que a gente consiga adequar aqui o tempo e fazermos, né, a terceira etapa, que seria com a participação dos alunos, a gente vai chamar agora a nossa colega, nossa querida amiga Juliana, para falar sobre a legislação e o Estatuto da Criança e do Idoso. Eu recebi uma mensagem aqui agora, Juliana, que nós temos 10 minutos nesse exato momento. Então, você utilize seus 10 minutos e a gente volta novamente no mesmo, a gente volta, né, no mesmo link, no mesmo formato, tá, pessoal? Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda. Boa noite, Karina, obrigada. Quero agradecer, né, pela organização dessa mesa. É um prazer falar sobre esse tema, que é um tema que estou trabalhando com 2 turmas que estão presentes aqui hoje. Um abraço para todos do 10º período de Psicologia, para o 2º de Direito, sei que vocês já estão por aí também. E um abraço especial para o pessoal do 8º período, estou com saudade de vocês, trabalhamos a psicologia jurídica semestre passado e espero que vocês também aproveitem essa minha fala. Eu vou compartilhar aqui uns slides, tá? Com os tópicos. E vou te pedir, Karina, por favor, quando eu estiver ali, né, por 1 minuto, você me fala que a gente muda de tela, daquele jeito que você fez com a Dodora, que eu achei que ficou bem interessante, tá? Tá, joia, eu aviso sim. Me informem se vocês estão conseguindo visualizar, por gentileza. Tá tudo ok, Juliana. Então vamos lá. O tema que eu elegi para falar hoje é o jovem em conflito com a lei antes e depois do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu vou trazer os antecedentes do Estatuto da Criança e do Adolescente, vou falar sobre o que ele... E hoje, esse ano, nós comemoramos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Dia 13 de julho. E eu gostaria de deixar, como a Karina falou, né, que a Raquel deixou umas pulgas atrás da orelha, eu vou deixar mais, tá? Sobre a atualidade, as perspectivas do ECA, eu acredito que eu vou deixar mais questões do que respostas. Mas eu acho que faz parte até da nossa profissão, né? A gente tem uma profissão que pergunta, não é isso? E a gente pergunta para depois tentar construir junto, né, as saídas possíveis. Então, vou falar sobre os antecedentes do ECA, o que ele propõe, as atualidades, perspectivas, tá? Da atenção ao jovem em conflito com a lei. As ações de assistência e proteção de crianças e adolescentes começaram no Brasil desde a época colonial, tá? Então, a gente vê estratégias sendo construídas de acordo com cada contexto da época, com cada demanda social, né? Com que a sociedade demandava, né, por parte do poder público para intervir na proteção, né, e assistência a crianças e adolescentes. A gente vai ver desde a roda dos enjeitados, né, a roda dos excluídos, a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, até 2015, né, que a gente teve uma reviravolta aí, né, no tratamento do adolescente em conflito com a lei, que através da redução da maioridade penal.
né? Então, do período colonial até os nossos dias, a gente sempre vê o Estado fomentando, criando estratégias para lidar com o jovem em conflito com a lei. Eu gostaria de deixar marcado aqui um paradigma que ficou bem claro no primeiro momento em que os governos fizeram uma estratégia voltada especificamente para criança e adolescente, tá? Guardem, por favor, essa noção de menor em situação irregular. Esse foi o primeiro paradigma adotado pelo ainda em 1927, quando elaborou o Código de Menores, tá? Para poder estabelecer a qual criança e a qual adolescente as medidas visariam, tá? Então, a gente vê que o paradigma principal, né, desse cuidado, dessa atenção, o primeiro deles considerava que o menor em situação irregular deveria ser objeto e tutela de intervenção do Estado. Tá? A gente vai ver que o ECA vai propor uma mudança disso. Mas grande parte da nossa história é sobre esse paradigma, tá? E a gente vai ver que ele ainda deixa rastros, tá? Aqui nós temos, né, eu fiz uma linha do tempo, vou tentar passar brevemente por aqui, não vou, né, me delongar muito em cada uma delas, mas aqui a gente tem lá no período colonial, como a gente disse, né, a Irmandade de Santa Casa da Misericórdia na Bahia cria a primeira roda dos expostos. Essa roda, gente, é uma roda mesmo, tá? É um mecanismo, né, circular, virado para fora da instituição, no caso aqui a Santa Casa, onde as pessoas colocavam as crianças, os recém-nascidos indesejáveis, né, giravam essa roda e a criança já entrava para dentro da instituição. Era uma entrada em ato, né? Não tinha nenhum contorno simbólico, não tinha nenhum tipo de palavra, né? A psicanálise nos ensina que primeiro foi o ato, né? E depois o verbo. E aqui a gente vê isso claramente, né? Assim, a criança entrava em ato, né? A criança era colocada dentro da instituição, sem palavras, sem justificativa, né? E a partir do momento que essa roda ela é colocada como um mecanismo de uma instituição e sustentada pelo Estado, a gente pode considerar que ela foi um método de assistência, né? Ela era, no mínimo, tolerada pelo Estado na época, né? Em 1890, a gente tem aqui uma mudança, né? Assim, uma tentativa de dar conta da violência urbana que ocupava as cidades, né? O Brasil tinha sido proclamado república um ano antes, e para tentar lidar com a violência nas grandes cidades, a gente via uma penalização dos jovens através da noção de discernimento. Ele era penalizado como adulto, desde que ele entendesse, que ele tivesse o discernimento de que ele compreendia o que ele tinha feito, tá? Então, se ele tivesse discernimento do que ele fez, que aquilo não poderia ser feito, ele era penalizado como um adulto, tá? Mas aí foram, né, diversas pressões sociais, até que chegamos a 1921, na Lei 4242, onde a idade mínima para responder criminalmente passou a ser de 14 anos, tá? O que influenciou isso aqui? Nessa época aqui, o Brasil estava sofrendo influência de ideias higienistas, né? Aquela famosa limpeza social, né? Pureza da raça. E qual que era o destino da criança nessa época? A criança ela tinha que ser o futuro da pátria. Uma história não é muito velha, né, gente? A gente ainda escuta isso até os dias de hoje. Mas a criança como futuro da pátria naquela época, a gente acredita, né, a gente sabe que era uma expectativa de que essa criança pudesse ser mão de obra nas fábricas, né? Então havia todo um mecanismo já em construção para tentar proteger essa criança, para tentar criar ali uma estratégia de controle para que essa criança pudesse crescer e ser uma trabalhadora. Tá? Então, essa primeira lei, ela tem esse contexto aqui. 14 anos é a idade penal, tá? Em 1927, nós temos o primeiro Código de Menores, que eu já falei agora há pouco, né? Eu vou fechar com esse tópico aqui, tá, Karina? Antes de passar para o próximo. Faltam 2 minutos, professora. Tá. Eu vou finalizar com esse Código dos Menores, de Menores aqui, tá? Foi em 1927.
ele proíbe a roda de expostos, né, e tornou os jovens imputáveis aos 18 anos. Até os 18 anos ele tinha 2 destinos. Escola para delinquentes, até os 17, de 14 aos 17 anos, e antes dos 14 anos ele ia para um reformatório, né, escola de reforma para o abandonado. Essa criança tinha um destino de institucionalização ao longo de toda a vida. Aqui a gente não vê uma estratégia de recuperabilidade, a gente não vê uma ideia de reinserção social. A criança que entrava para uma dessas instituições, ela ia trocando de instituições durante sua vida, tá? Vamos lá? Vai acabar, vamos encerrar. Para não perder a fala, a gente volta nesse slide. O link é o mesmo, pessoal. Entramos em seguida. Obrigada. De nada.